É isso aí, pessoal. Vamos continuar aí o desenvolvimento dos scripts. A gente vai para o segundo script, onde a ideia é desenvolver um script que encontre o um número maior entre três valores digitados. A gente vai digitar três valores aí e vai ter que eleger qual deles é o maior, apenas três, tá? Depois a gente complica um pouquinho mais. Bom, vamos fazer o script. Bom, para a gente continuar, né? A gente nesse script a gente vai trabalhar com uma condição dentro da outra, né? A estrutura do if é a mesma que a gente viu no último script. A gente viu no último script, né? Isso, a gente viu no último script. Então, if condição, então, se for verdadeiro, né, vai executar os comandos do then. Se não for, eu vou colocar uma outra condição. E aí continua a mesma estrutura. Se condição, então verdade, else falso. A diferença é que eu tenho que fechar essa condição. Eu fecho com FI a primeira condição e fecho com FI a segunda condição. Ok? Então, o que a gente chama de loop encadeado. Eu posso fazer isso com o if, com o while. A gente vai ver mais para frente, eu vou explicar direitinho no caso do while. É semelhante, mas a gente revê isso daí. Então, esse tipo de construção é loop encadeado. Se você tiver uma condição, né, para encadear com uma outra condição. Então, no caso aqui, eu tenho uma condição, se for verdadeiro, ok, executo os comandos verdadeiros. Se for falso, coloco uma outra condição também na mesma estrutura, se for verdadeiro ou se for falso. Bom, vamos fazer o script agora juntos, onde eu vou usar. É isso aí, eu estou aqui na minha VM, né, minha VM Linux. Vou começar aqui a fazer a edição desse programa. Né, novamente aí o Unix aqui é sensitive, mas ele não precisa de extensão, né? Só para a gente saber que é um script em shell. Mas eu poderia estar usando aí qualquer nome, tá? Bom, como é convenção, eu sempre coloco o tipo de shell que eu vou usar, ok? Então eu coloco lá o /bin /sh, que é o Bourne Shell. Poderia usar o Corn Shell, poderia usar o C Shell, poderia usar o Bash, ok? Mas o Bourne Shell ele é um shell que está em todos os Unix, então é muito mais portável aí para outros sabores de Unix, tá? Eu não vou me atentar ainda à estrutura de script, iniciar variáveis, etc. Eu comentei no último script, porque é um script pequeno. Quando a gente for fazer um script mais complexo, a gente vai falar sobre a estrutura de um script para deixar ele legível e mais profissional também, tá? Mas aqui eu vou começar com clear, vamos lá, e vou fazer um eco entre com o primeiro valor. São três valores, né? Então eu vou pedir para entrar com o primeiro valor e vou atribuir o conteúdo desse valor à variável A. O read faz com que essa variável seja, ela recebe os valores do teclado. E vou aqui, deixa eu dar um. Agora aqui. Opa. Puxa vida, peraí. Opa. Pronto. Eu quis economizar tempo, acabei. Entre com o segundo valor. E aí eu vou atribuir esse valor à variável B. Ok? E o terceiro valor eu vou atribuir à variável C. Ok? Bom, feito isso, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer if test. Né? Essa é uma estrutura de teste. Eu vou ensinar uma outra forma de teste também. Se $A for maior que $B e
que é o AND. Então eu posso ter duas condições. Eu posso ter apenas uma condição ou eu posso fazer com que tenha duas condições. Aqui eu quero que ele atenda A maior que B e também o dólar A, né, maior que dólar C. Satisfazendo essas duas condições, eu vou fazer uma outra pergunta, else, ok? Opa, perdão. Then, opa, peraí. Né? Ok. Se essa condição for verdade, então eu sei o quê? Que o A é maior que B e o A maior que C. Eu tenho que satisfazer essas duas condições para que seja verdadeiro. Então, se isso aí for verdadeiro, eu vou fazer echo dólar A maior. Ok? Opa, não é maiúsculo, é que é case sensitive, né? Else, se não for isso, se não satisfazer as duas condições ou uma das duas condições, se só a primeira for verdade, se só a segunda for verdade, eu vou sair pelo else. Else. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. If teste. Eu vou testar o dólar B agora. Se dólar B, né, for maior que dólar C. Ok? Se isso for verdade, eco dólar B maior. Se isso não for verdade, eco dólar C maior. Ok? Então eu tenho que satisfazer essa condição aqui. As duas condições para ser verdadeiro, ou uma das duas, se apenas uma das duas for verdade, então o B ou o C é maior. Então eu vou testar o B se é maior ou igual a C. Se o B for maior que o C, ok, é maior, se não, é menor. E eu vou fechar o if. Fechar o primeiro if e vou fechar o segundo if. Você nota que a estrutura do if é a mesma, né? If, then else, if, then else. Ok? Vamos lá, vamos colocar para funcionar. Eu dou o X que grava e sai, tá? Então, eu tenho que dar permissão, ch.755.sh. Ok? Opa. César pgm02.ch. Quem sabe faz ao vivo. .pgm02.sh. Vamos ver se tem algum erro aí nesse script. Entre com o primeiro valor, vou colocar lá 9. Entre com o segundo valor, vou colocar 33. E entre com o terceiro valor, 1. 33 é o maior. Tá lá o nosso scriptzinho. Dá um cat nele aqui, para a gente fazer uma revisada, né? Então, eu entrei lá com os valores e fui armazenando na variável A, o segundo na variável B, o terceiro na variável C. Testei esse teste. Se dólar A for maior que B, não maior igual, maior que B, e dólar A maior que C, se as duas condições forem verdadeiras, porque tem um A aqui, se fosse o menos OR, aí sim, ou um ou outro verdadeiro seria considerado verdadeiro. Mas como eu estou usando o A é o AND, que quer dizer e. Então as duas condições têm que ser verdadeiras. Se for verdadeiro, o A é maior. Se for falso, eu vou testar o B e o C. Tá ok? E aí vou saber se o B é maior que o C ou não. Tá ok? Bom, esse daí é o nosso script de hoje. Coloca no comentário alguma dúvida que você tenha, ou se você fez um script diferente também, coloca lá para a gente compartilhar com os outros membros e poder discutir, né? E é isso aí. Vamos voltar lá para os nossos desafios. Vamos para o terceiro desafio. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. É isso aí, pessoal. Esse foi o script de hoje. Curta a nossa página, compartilhe aí a solução nos comentários.
E não esqueça que a gente tem um sorteio aí dos meus 3 livros de Shell. É uma coleção focada em Shell em ambiente produtivo, tá? Então são scripts profissionais que já foram executados aí em várias empresas e ajudou muito aí a equipe de administração, equipe de testes, analistas de dados. São cerca de 1.500 páginas divididas entre esses 3 livros aí e mais de 150 scripts. São muitos scripts, muitas funções em AIX, HPUX, Solaris, Linux, enfim, você tem aí uma abordagem profissional e prática, tá ok? A ideia aqui é quando chegar em 500 inscritos, eu vou fazer aí um sorteio entre os inscritos para poder receber esses 3 livros aí na sua casa, tá ok? São 3 livros físicos, tá? Não são não é e-book, são os 3 livros físicos. Então se inscreve no canal, preenche o formuláriozinho se você for inscrito, dizendo qual que é o seu usuário, qual que é o seu e-mail, para a gente manter contato caso você ganhe. E um abraço para vocês, não esqueça de compartilhar e até o próximo.